Olá pessoal, estamos aqui neste canal do YouTube para, em tempos de coronavírus, ter este contato com vocês. Segundo a orientação da universidade, estamos em reclusão. Não há contato com o público, por recomendações inclusive das autoridades sanitárias nesta semana e possivelmente nas próximas semanas, pelo menos no caso da PUC, até o dia 12 de abril, podendo ser revista essa situação conforme o quadro do coronavírus avançar. A nossa aula de atração e retenção de talentos, nós tivemos 2 encontros presenciais e aí possibilitando nesse momento uma pequena retrospectiva. No primeiro dia de aula, além do contrato pedagógico exposto, nós enfatizamos numa atividade online, que a nossa disciplina ela é semipresencial, além das aulas presenciais, também nós temos que ter atividades na modalidade ensino à distância. Nós propomos que cada um de vocês assistisse os 2 vídeos da Denise Lustre, da Couros, que abordou no primeiro vídeo sobre a gestão estratégica de pessoas e as etapas de sua implantação. E o segundo vídeo, como implantar a gestão estratégica de pessoas com um enfoque em estruturas e processos. E a atividade proposta online foi de que, após você ter assistido aos 2 vídeos, emitisse um parecer com apreciação crítica, seja ela positiva ou negativa, sobre o conteúdo assistido e que postasse essa atividade como uma atividade EAD. Muitos assistiram, alguns postaram, mas nem todos realizaram essa atividade. Então, o que estamos propondo é que, dada ao tempo de reclusão, nós temos tempo, aquele tempo que não se tinha, de assistir e fazer uma reflexão e escrever sobre os 2 conteúdos e que podem fazê-lo a qualquer momento. Estou receptivo às informações. No segundo encontro, nós enfocamos principalmente o Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos, como uma forma de que as empresas possam acionar métodos, técnicas e processos para a gestão desse importante ativo no mundo organizacional. As pessoas, aquelas que têm a capacidade de se envolver e principalmente de se comprometer para com os objetivos e resultados organizacionais. E como para hoje, dia 19 de março, estava prevista a aula inaugural com uma palestra, e portanto não teríamos a nossa aula presencial. No entanto, por força das contingências de saúde, não ter possibilidade de termos grandes aglomerações, como seria o caso, né, que seria a aula inaugural que envolveria todos os alunos da Escola de Negócios, foi cancelada oportunamente, né, muito oportuna a decisão, que não tivéssemos a nossa aula inaugural. Em ato seguinte, foram também suspensas as aulas presenciais. Então, estamos novamente dizendo que estamos nos valendo desse canal para expor um conteúdo. E a ideia básica, também na linha de retrospectiva, foi de que você pudesse acessar ao site do Banco Santander e analisar o processo de trainee, ou programa de trainee que o banco oportuniza. E que também você pudesse emitir o seu parecer e se esse programa seria um programa a ser utilizado na empresa em que você trabalha. Portanto, aí terminando a retrospectiva e indo então para as atividades subsequentes, nós também solicitamos a esse atividade de ensino à distância que você fosse
ao site do Banco Santander, apreciasse lá toda a programação do banco e emitisse esse parecer, individual ou em duplas, né? Preferencialmente em duplas, porque a ideia de possibilitar algum tipo de debate para depois então poder escrever o parecer. Bem, isto foram os nossos encontros lá no dia 5, 12 e hoje, dia 19. E quiçá aí os próximos encontros também nós tenhamos que ter algum tipo de uso, no caso de videoaula, como estamos fazendo. O tema de hoje é a atração e a retenção dos talentos humanos. Bem, quando nós abordamos na aula lá no dia 12 de março sobre talentos, informamos que o talento na atualidade é visto como algum conhecimento, alguma expertise que possa ser utilizada em prol dos objetivos e finalidades da empresa. Então, a questão da atração envolve uma técnica que nós abordamos rapidamente no Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos, que é a técnica de recrutamento. E vejam bem, aqui eu estou colocando a questão do recrutamento e não envolvendo a questão da seleção, que depois a gente aborda. Mas recrutar é atrair talentos. Mas antes de sair identificando o manancial ou o melhor veículo de divulgação da vaga, que em tempos de redes sociais nós podemos utilizar aí o WhatsApp, o Instagram, o Via Six, o LinkedIn, entre outras formas, além dos tradicionais usos de anúncio em rádio, revista, jornais, televisão, outdoor, enfim, várias formas que podem ser utilizadas para divulgar a necessidade de atração de candidatos às vagas que as empresas estão oferecendo. Bem, não só a crise da saúde pública agravada pelo coronavírus, mas já vínhamos experienciando desde o ano 2014, portanto, nesses últimos 6 anos, um problema de recessão econômica e dando conta de que muitos estão desempregados, há um número bastante expressivo. Mas não queremos entrar nesse polêmico tema, né? O importante é, em função de tudo isso, há um contingente muito grande de pessoas com potencial e muitas vezes qualificadas e capacitadas para ocupar as vagas do cenário organizacional. Mas como separar o que se diz na gíria, o joio do trigo? É muito complicado, porque é necessário que os gestores de recursos humanos saibam o que desejam. Vamos traduzir saber o que deseja. Quando se fala em competências, a palavra tem vários significados na língua portuguesa. Primeiro, que é o tema que nós não vamos focar, é a competência enquanto atribuições e habilidades. Quando se fala em competência como tarefas, atribuições e habilidades, nós estamos falando de alguma coisa que se possa conseguir atender para os objetivos da empresa. Mas o foco que nós queremos aqui colocar, do saber o que a empresa deseja, é a competência envolvendo 3 valências, que é o conhecimento, a habilidade e a atitude, que podem ser traduzidas o conhecimento como o saber, a habilidade como o fazer e, principalmente, a atitude como o ser. Bem, uma vez definido isso, nós podemos também agregar a essas competências, como conhecimento, habilidade e atitude, algumas outras informações, como instrução, ensino fundamental, ensino médio ou ensino superior, alguns conhecimentos específicos de alguns cursos, por exemplo, o Excel, como também algum tipo de experiência, aqui colocado não só a questão do tempo, mas principalmente a qualidade da experiência. Alguém que nunca trabalhou pode ser uma pessoa experiente, ela pode ter
feito algum intercâmbio, pode ter trabalhado com atividades não governamentais, pode ter realizado estágios, não necessariamente uma atividade com contrato ou com carteira assinada. Isto é qualidade da experiência, uma experiência básica, uma experiência repetida ou até uma experiência sui generis ou uma experiência enriquecida. Colocados tudo isso no perfil do cargo, ou seja, a partir de então, os gestores da empresa sabem o que desejam, são as competências organizacionais ou as competências desejáveis, né? Nós podemos ir às compras de talentos no mercado. Ou temos condições de identificar um manancial de mão de obra para divulgar focalmente o que nós desejamos enquanto ativos humanos. Isto é atração. Tá? Evidentemente que essa atração envolve principalmente o que todos mais desejam, que é a questão relacionada ao pagamento. Vejam que esse quesito, que é o pagamento, normalmente é omitido nas informações de anúncio, principalmente aqueles anúncios tradicionais de jornal. Mas é um tema super importante identificar qual o valor. O que se percebe que as vagas que estão sendo colocadas no mercado, como atração de candidatos para o seu preenchimento, tem um baixo valor, próximo aí de um salário mínimo e meio, 2 salários, para atividades com uma exigência de uma qualificação bastante expressiva. Mas isso é sinal dos tempos. Não estamos aqui fazendo uma apreciação crítica dessa situação, mas colocando uma realidade do mercado. E mesmo assim se consegue, do ponto de vista empresarial, fazer a atração de candidatos para disputarem então essa vaga no processo seguinte, que é o processo de seleção, ou o processo de escolha daqueles candidatos que foram atraídos, que atenderam ao chamado da organização. E aí, evidentemente, passa a ser um problema de separar o que se diz na gíria, o joio do trigo, ou separar aqueles que atendem às competências desejadas em relação ao que está sendo verificado nas competências disponíveis. Traduzindo, o histórico profissional, a entrevista, os testes de conhecimentos gerais específicos, as dramatizações, as simulações realizadas como testagens para saber se realmente o candidato possui aquelas valências pensadas nas competências desejadas. Então é muito importante saber o que a empresa deseja, seja para qualquer uma das unidades organizacionais, tipicamente de qualquer tipo de organização, seja de recursos humanos, seja de marketing, seja de comercialização, seja de finanças e orçamento, seja de tecnologia da informação e comunicação, ou mesmo de atuação na área jurídica. Pegando linearmente, um analista, um cargo de analista, ele pode ser um analista de recursos humanos, como analista em cada uma dessas áreas que nós acabamos de comentar. Mas o contraponto do ponto, já que esse foi o ponto, que é a atração e a escolha do candidato, é, não menos importante,